Olá, pessoas! Estamos aqui novamente fazendo um podcast. Como vocês sabem, eu sou a doutora Nara Brito, sou médica ginecologista e trouxe uma colega psiquiatra, a doutora Thaís, para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês, comigo, sobre disforia pré-menstrual. Primeiro, eu vou querer saber como é que você entrou na área de psiquiatria, como é a psiquiatria para você. Conta um pouquinho da sua história. Primeiro, é um prazer estar aqui e é muito difícil estar aqui e estar aí, então já vai perdoando. Mas eu sou psiquiatra, fiz a formação em Goiânia e voltei em 2016. Meu pai é psiquiatra, então eu já tinha um chameguinho, já convivia, casa de ferreiro. Nesse caso, casa de ferreiro, né? Porque senão vai dizer assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, nesse caso é casa de ferreiro. Mas eu, desde então, trabalho com psiquiatria e não consigo me imaginar fazendo outra coisa, então... na faculdade, quando eu entrei, eu já sabia. Até te perguntei antes se você já sabia o que você ia fazer, mas eu, quando entrei, eu já sabia que eu ia fazer psiquiatria. Eu não sabia, eu fui no supetão, assim. Fui descobrindo aos poucos. Eles me chamavam até... Chegava no bloco cirúrgico, internato cirúrgico, aí eu ia... Não, cirurgia não, eu gosto de conversar. Não, então conversar é pro lado de cá. Interessante. Então, vamos lá. Vocês sabem o que é TPM. Vamos falar um pouquinho o que é TPM para as meninas, para as mulheres entenderem o que é TPM e conhecer o que é disforia pré-menstrual. Pode vir aqui me dar um beijinho, não tem problema nenhum não. É que chegou o maridão. Tudo muito. Beijo em 6K. Chegou os meninos, fiquem quietinhos ali. Não tem problema, porque é assim mesmo. Fique à né? vontade. Então tá. Essa é a vida ao vivo. Essa é a vida ao vivo. Então é isso, vamos entender um pouco o que é a TPM, qual é a grande chave para a gente saber quando é TPM e quando é algum outro tipo de transtorno. Porque as mulheres, homens também, mas a gente como está abordando o lado feminino e a gente sabe que estatisticamente as mulheres sofrem mais de ansiedade, desses problemas relacionados às situações hormonais. Sim. Óbvio, porque o homem não tem nuances, o homem não é cíclico, a mulher é cíclica. Então, qual seria, assim, a chave para definir quando é TPM e quando é outro distúrbio? Bom, primeiro a gente precisa entender o tempo. Você é melhor do que eu também, já ouviu muito mais do que eu. Mas a gente vai primeiro conversar com essa paciente e perguntar assim, quanto tempo antes da menstruação você tem esses sintomas, que é a queixa que ela vai reportar para vocês. Dificilmente, gente, esse paciente vai chegar no psiquiatra. E você também sabe. Geralmente chega conosco primeiro, falando as principais queixas. Muita irritabilidade no período pré-menstrual, muita vontade de, às vezes, labilidade emocional, vontade de chorar, uma margarina passando na televisão dá vontade de chorar, e ao mesmo tempo a raiva, não tem paciência, algumas que são sintomas assim, mais sintomas mentais. Os físicos aí vem inchaço, dores, cólicas, dor de cabeça, etc. Mas tem um pontinho chave que a gente define quando é TPM e quando é... Pra gente, uma das coisas, até pegando o gancho do que você falou, esses sintomas físicos associados, pra gente é muito importante, porque na hora que a gente vai pensar em outras janelas, aí a gente já sabe que, né, se for uma alteração de humor, de uma ansiedade, a gente não vai ter inchaço não vai ter, dor nos seios, não vai ter nada dessas coisas. Então, assim, isso é muito importante. A grande dificuldade que eu vejo para nós psiquiatras é que, de fato, a gente vai tratando, o paciente chega com um quadro depressivo, que a gente já está há muito tempo tratando depressão, e às vezes a gente, como ser humano, também a gente come bola no sentido de, e seu ciclo menstrual? Como é que tá seu ciclo menstrual? Né? Como eu já tive casos também de pacientes sendo tratada por outra patologia, distúrbio de ansiedade, depressão, só que a depressão é cíclica. Aí chega lá, a gente, como ginecologista, eu vou perguntar, tô perguntando as fases da menstruação, pergunta sempre a data da última menstruação, tal. Aí a gente vê, associa e faz o diagnóstico.
Sim. Então, assim, e uma coisa que, assim, é bem importante, mulheres, pelo amor de Deus, isso é extremamente importante. Não existe transtorno pós-menstrual. Isso aí é uma coisa que a gente até enfatiza. Depois que a mulher menstrua, 2, 3, no máximo 4 dias, ela já volta no seu estado mental tranquilo. E sendo que, se for algum tipo de patologia mental, algum tipo de doença mental, é porque eu evito até falar doença mental, porque tem um estigma tão grande quando você fala assim. Primeiro, um estigma horroroso quando você fala assim, você precisa ir no psiquiatra. Nossa. Quando eu tô no consultório, que eu falo assim, você precisa ir no psiquiatra, aí eu falo logo, não é porque você é doida. Porque tem isso. Não, mas eu tenho uma frase que eu uso no consultório. Eu não cuido de gente doida. Pra mim, gente doida é o que não sabe o que tem. Sim. Eu cuido de quem já sabe que tem uma doença e que vai que tem um problema. Aí a gente vai resolver. Um problema que pode ser a vida inteira ou pode ser um problema pontual. Exato. Que precisa de ajuda, que precisa como de auxílio. Se tivesse com a pressão alta, como se tivesse com a Com diabetes diabetes alterada, isso aí é... Então, porque assim, às vezes a gente fala, olha, você precisa, porque o acompanhamento conjunto é extremamente importante. Sim. Então, às vezes a gente fala, olha, você não é só depressão, você tem um transtorno aí, uma TPM, que a característica principal é essa, geralmente 10, 15 dias antes da menstruação, a mulher começa a sofrer esses sintomas. E para algumas os sintomas são muito graves a ponto dela não querer sair da cama, não querer sair de casa. E aí ela vai, menstrua e aí volta tudo normal. Né? Aí ela começa a tratar, e aí ela começa a perceber, meu Deus, como é que eu fui ignorante nessa situação, eu estava fora da casinha e tal, e muitas vezes ela tem tanto a TPM quanto algum transtorno, como uma depressão mesmo, como agora depois desse Covid, o que eu tenho pego de paciente com transtorno de ansiedade no consultório, que chega com síndrome do pânico, dizendo assim, olha, eu tenho muita taquicardia, eu sinto que eu vou morrer, aí eu vou só caracterizando, né? Não, e aí salvo engano... Vá no psiquiatra, que não é aqui. E salvo engano, você pode me corrigir, eu acho que cerca de 80% das mulheres vão ter essas alterações em alguma fase da vida. Então, assim, praticamente... É porque nós somos todas, cíclicas. Né? Nós temos o período da puberdade, que é quando os hormônios estão se inserindo, né? Estão pegando gosto, e aí depois do período da puberdade entra a menacme, que a gente chama que é o período que a mulher é fértil, que ela vai conceber, ela vai ficar grávida, ela vai menstruar, ela vai ter os ciclos todos que envolvem a menstruação. Depois disso ainda passa pelo climatério, menopausa. Então a mulher é muito cíclica. Então, em algum momento... Perfeitinha. Né? Se alguém falar que é o contrário. Perfeito. O homem ele tem aquela quantidade, a não ser quando tem algum tipo de doença, né? O hipogonadismo ali, alguma coisa, aí sim ele pode ter alguma necessidade de reposição hormonal, etc. Ou quando chega uns 45, 50 anos, o homem tem um declínio da testosterona e pode ter algumas alterações que a gente precisa fazer reposição, mas não é o assunto em questão. Vamos voltar para a disforia pré-menstrual. O que é disforia pré-menstrual? Outra coisa só antes, na hora que você falou, impacto na vida da paciente, porque assim, não é só uma labilidade emocional, é uma labilidade emocional mais severa, com repercussão. Então eu já tive pacientes extremamente impulsivas. O que é labilidade emocional? A labilidade emocional é essa instabilidade emocional, né? Então uma hora tá muito triste e qualquer coisinha se emociona facilmente, e outra hora também pode ter uma alegria desproporcional, e aí eu vou ter que puxar um gancho para poder falar que não é transtorno bipolar, porque as pessoas culturalmente, eu acho que ficou uma coisa de tipo, essa pessoa é bipolar, porque hoje ela diz que quer sorvete, na hora do almoço ela já disse que não queria mais o sorvete. Isso não é transtorno bipolar, isso é pirraça, se for. Mas não é transtorno bipolar. E dá as bolas, com sorvete. Mas não é transtorno bipolar. Transtorno bipolar tem tempo, tem história. Eu acho que a psiquiatria se torna fascinante, aí vou puxar a minha sardinha, porque a gente precisa conversar. Eu preciso de história. E eu acho que na faculdade eu gostei muito de gineco por conta disso. Eu não gostava de obstetrícia. Gineco também precisa de gineco, história. Exato. Eu brincava que gineco era uma psiquiatria com exame físico diferente. Porque tinha o exame ginecológico.
Mas assim, se você não conseguir conversar com aquela mulher, entender a dinâmica, ou por que ela tá naquela angústia ali, você não vai conseguir fazer o exame, você não vai entender a queixa, e você vai confessar comigo. 90% das queixas é outra coisa. Começa ali, vamos fazer um exame de rotina. Aí já vai falando assim, da avó, do tio, da A minha mãe. experiência é assim, geralmente quando a paciente entra, porque com anos de experiência, a gente vai fazendo diagnóstico na hora que ela entra. Na hora que abre a Quando porta, ela né? abre a porta, a gente já cata o que está acontecendo. Sentou, porque a gente vê a face da pessoa, se está deprimida, se está com a face alegre, se ela está com o olhar caído, dá para perceber essas coisas. Então, aí à medida que ela vai conversando, a gente já tem mais ou menos o diagnóstico. O que vai determinar ou não, fechar, né, é o exame físico. Às vezes a gente precisa de um exame complementar para ajudar a carimbar aquilo ali, que é aquilo ali. Sim. Mas na maioria das vezes, a gente, com a história bem feita e o exame físico, você consegue diagnosticar ainda mais a disforia pré-menstrual, que é bem caracterizada com o quadro que é associado à menstruação. Então vai ser esse período prévio, da que a doutora já falou, né, da menstruação. A gente vai ter angústia, ansiedade, pode ter aumento do apetite, alteração do sono. Então, assim, tem muitas pacientes que às vezes falam assim, nossa, mas é justamente, doutora, o que que é? Que justamente nesse período eu não consigo dormir, fico muito inquieta, muito irritada, muito impaciente. E não vamos confundir, gente, porque assim, senão a gente falando assim, vocês podem pensar o seguinte, então eu tenho disforia pré-menstrual. Não é assim. A disforia pré-menstrual, ela mexe com a qualidade de vida, como a doutora já falou. Ela mexe com a qualidade de vida. Né? Tem uma paciente que tem hipersonia, ela dorme o tempo inteiro e às vezes passa desse período de dormir o tempo inteiro e ela fica muito elétrica, não consegue pegar no sono de jeito nenhum. Ela tem depressão, ela fica depressiva. Só que quando a menstruação vem, a depressão some. Então, os sintomas são severos, interferindo na qualidade de vida dessa mulher. A TPM tem a TPM leve e moderada. Então, a TPM leve é uma dorzinha de cabeça, às vezes um inchaço, uma irritabilidade mais moderada que a mulher consegue controlar e que não interfere na qualidade de vida. A moderada, ela já vem com um pouco mais de gravidade. A mulher já pode ganhar uns 2 quilos nesse período, ela já fica com uma dor de cabeça mais intensa, ela já tem uma maior dificuldade para levantar, para fazer as tarefas do dia a dia. Agora, a disforia, ela está mais relacionada aos sintomas psíquicos, mais do que os sintomas físicos. Mais. É por isso que muitas vezes é subdiagnosticado, porque vai para o psiquiatra porque manda logo para o psiquiatra, né? É sintoma psíquico, tá com depressão, tá ali, aí esquece a mulher mesmo. Vocês aproveitem essa oportunidade. Que é muito fácil, inclusive. Aproveita essa oportunidade para colocar no calendário, fazer a rotina que as nossas avós faziam, que era ter um calendário e colocar a data da menstruação. Você anota ali o xizinho do dia que ela veio. Tem um monte de aplicativo no celular, gente, que você pode fazer isso. Coloca no dia que a menstruação veio. Conecta com o telefone. E aí você associa. Relógio, desculpa. Tem uns aplicativos, inclusive, que diz assim, que você coloca os sintomas, tá inchada, tá com dor de cabeça, tá deprimida, tá isso, tá aquilo. E aí a gente consegue, você mesma consegue ver se você tá na TPM. E você, anotando isso, você leva pro seu médico e diz assim, olha, eu tô com esses sintomas. Tem aplicativo, inclusive, que você coloca e você pode mandar direto pro WhatsApp do médico. É? Uhum. Aí ela bota o período menstrual, coloca os sintomas e sai o relatório todo mês, gente. É da consulta. Não, mas quando são os casos específicos, a gente solicita. A gente fala assim, olha, baixa esse aplicativo aqui e tal. Aí quando for, você traz pra mim. Aí ela traz, ela baixa, manda pra secretária, a secretária manda no WhatsApp da gente e a gente já tem o panorama todinho de 6 meses de como é muito interessante, porque a paciente, como eu disse, né, psiquiatria é conversar, ginecologia também. A nossa habilidade tem que ser essa. Mas a gente nem fala. A gente fala. Mas precisa ser algo que é um histórico,
né? Então não é hoje eu vou ficar assim, não, vamos esperar. Eu preciso acompanhar essa paciente, eu preciso entender. Eu já tive também N situações da paciente falar assim, mas não, nesse dia aconteceu do meu chefe. Não se importa não que o cachorrinho tá latindo aqui, tá de boa, porque a gente tem um pet aqui, tá, gente? Tem quase tudo aqui. Tem filhos, tem pet. Mas da paciente achar assim, fui demitida hoje, coincidiu com a minha menstruação, tô mais sensível. Não, é uma história, gente, e tem repercussão. É impressionante. Eu não sei se você já deve ter lido alguma coisa sobre isso também. Alguns países desenvolvidos têm uma licença. Sim, tem licença do período menstrual. Incrível, porque assim, a gente sabe que diminui a produção. Eu nem vou dar ideia, tá? Não tô dando ideia, pelo amor de Deus, ainda mais no YouTube. Mas tem casos que pacientes já foram como réu de assassinato, de problemas relacionados a esse tipo, e foi absolvida porque viu que era o transtorno disfórico pré-menstrual que a mulher fez aquilo ali. Não é desculpa para as bandidas, tá? Não tem desculpa para as bandidas. A gente está falando de situação de crime passional e que realmente passou por uma perícia, porque não é assim, eu estava perto de menstruar e cometi isso. Não, tem toda uma perícia, todo um estudo, não é só com ginecologista, tem psiquiatra envolvido, tem psicólogo, tem um monte de gente para fazer. Não, realmente ela estava fora da casinha e a gente aí vai para outra linha de condenação. Não entra naquela condenação comum, vai para a condenação de pessoas que têm algum tipo de transtorno. São consideradas inimputáveis. Semi-inimputável. Inimputável quando a pessoa já é loucona mesmo. Como assim, um bipolar. Um bipolar não, desculpa. Quando é esquizofrênico. Aí é inimputável. Quer dizer, você não pode colocar a culpa naquela pessoa porque ela tem um problema mental que ela tem psicose, ela vê coisas, etc. O semi-inimputável é aquela pessoa que ela tem consciência. Ela sabe o que ela vai fazer, mas ela, por algum motivo ali, ela teve um transtorno que ela cometeu aquilo ali. Então, é semi... Mas a gente já está entrando na área do direito, né? Não, vamos voltar. E outra coisa interessante que eu estava lendo também era sobre as atletas. Porque assim, nós falamos aqui, acho que para um público aberto de N profissões, né? Então, a gente tem uma repercussão de um prejuízo de rendimento também dessa pessoa, dessa mulher. Então, a produção dela cai. E tem vários estudos legais com atletas sobre a questão delas na performance. Então, se vai para Olimpíadas, se elas vão ter, é calculado para que elas não Algumas tenham... pacientes a gente consegue bloquear. A menstruação. Dependendo da qualidade também, do tipo de esporte que ela está fazendo, porque algumas coisas pode pegar no doping. Sim. Então a gente não pode, nem todas as pacientes a gente pode fazer certos tipos de bloqueio. Mas já falando disso, vamos comentar um pouquinho como é o tratamento. Como é o tratamento de uma paciente diagnosticada com disforia pré-menstrual. Bom, aí vem que essa paciente a gente não pode olhar para ela somente por esse lado, né? Então, como eu falei, tanto na GO quanto na psiquiatria, a gente vive de histórias. História familiar, tudo a gente precisa saber. Algumas pacientes a gente vai, vou chutar uma estatística minha, tá? Mas entre 70% vão ter outras comorbidades, outras doenças associadas. Então, a que mais é frequente, de fato, é a ansiedade. Muito, muito, muito. As mulheres são todas ansiosas. Sofrer por antecipação já é pré-requisito. Quem nunca? Mas são ansiedades patológicas que causam também repercussão fora desse período. Então, esse período é muito intenso de prejuízo para essa mulher, mas ela tem exacerba determinadas condições. Mas ela tem outras no decorrer que tem também um prejuízo. E aí, às vezes, a gente trata com antidepressivo, mas responde muito bem a terapia e responde muito bem quando se faz necessário, com a avaliação do ginecologista, o uso de anticoncepcionais, né? Eu acho que não sei o que. Os tratamentos da disforia pré-menstrual, a minha conduta, porque assim, não tem
consenso, não tem consenso, Mas assim, é porque é existe tratamento, autolimitado, não né? tem assim, Melhorou. não tem assim, vamos tratar desta forma que está curada. Não existe isso, gente. A gente vai tateando o tratamento dessas pacientes. Só que, na maioria das vezes, na minha experiência clínica, a gente consegue melhora considerável nas pacientes que a gente bloqueia. Então, assim, a gente bloqueia o eixo dela, a gente bloqueia. Porque o que acontece? A mulher é cíclica. Ela vai ter um prejuízo no período ali do finalzinho do estrogênio e início da progesterona. Então, se a gente consegue bloquear esse eixo, o eixo gonodal, quer dizer, o eixo provocado pelos ovários, pela hipófise, etc., então a gente consegue melhorar essa paciente. Só que esse eixo, eu não sou muito adepta a bloquear com anticoncepcional. Eu acho que, assim, eu não vou entrar no mérito, porque vamos entrar por consultas, né? Porque aí eu tenho que particularizar. Sim. Se eu falar aqui, gente, não vai ser mesmo. muito... vai ser muito... Não é porque, como ela disse, não é muito particularizado. Mas, assim, pronto, assim, que eu posso falar para vocês é que há uma grande melhora quando a gente bloqueia a paciente. Há uma melhora significativa, porque a doença é relacionada ao ciclo. Sim. Né? Se a gente bloqueia esse ciclo para a paciente de menstruar, ela vai melhorar. A gente tem um perfil de antidepressivos que são os duais, que a gente chama, então que atua em receptores tanto serotoninérgico quanto noradrenérgico, né? Que estão alterados nesse período, que essas pacientes respondem muito bem, né? Então, aos duais. Mas é como eu falei, essa paciente é muito difícil ela ter somente a disforia perimenstrual. Ela é uma paciente que já vai ter uma história de ansiedade, ela é uma paciente que já vai ter outras coisinhas, outras cositas más. Outros adendos, assim, mas de fato, se a gente for ler, se vocês digitarem, vocês vão ver que considero como autolimitada e que ok. Mas só que ok para as mulheres, Deus me livre, gente. Exatamente. É porque quem escreve isso aí não é mulher. Não sabe o que é uma TPM, né? Autolimitado, tipo, foi 15 dias de 30. É porque, mas, vamos pensar. Esse mês eu fui escrever sobre, né? E eu não consegui concluir, eu ia lhe perguntar essa questão do bloqueio. Depois eu falo sobre... Eu posso fazer um podcast só sobre bloqueio. Um podcast monólogo só sobre bloqueio menstrual. Que ela vai ter repertório, viu? Mas o que eu tava falando mesmo? Que a gente tá falando não é só 15 dias, é muita coisa. Sim, o que eu ia falar? É muito significativo. Por exemplo, a mulher tem 15 dias pode ter, né? De 10 a 15 dias. Então vamos lá, o mês tem 30. Ela sofre 15 dias com aquelas ansiedades, com aquele negócio todo. Ela passa, que a menstruação pode ser de 2 até 10 dias. Vamos supor que essa mulher tenha 5 dias de menstruação. Então, 15 dias sofrendo pré-menstrual, com 5 de menstruação, já deu 20. Praticamente 10 dias. 10 dias que a mulher tá normal, gente. Que isso? Mas se a gente for ler, vai estar escrito que é autolimitado. Como vive dessa forma? Exato. Como a mulher vive dessa forma? Aí o marido reclama, o chefe fala que o rendimento caiu, que não entregou os processos, que não fez, que não dá, não. O marido não entende porque que a mulher tá chorando, tá irritada, é menino perturbando. A libido, geralmente, na maioria das mulheres, o que eu tenho visto em prática, isso aí eu não tenho estatística, mas a prática do consultório é que a libido cai. Sim, mas se a gente for parar pra pensar até no eixo e na questão dos neurotransmissores envolvidos, cai mesmo, cai a libido. Tá tudo concentrado ali pra dentro. A ânsia por doce, porque a gente sabe que o doce, ele aumenta rapidamente o seu nível de serotonina, então a mulher o corpo é inteligente. O corpo sabe onde vai encontrar para aumentar o nível e ela ficar feliz. Então vai a compulsão por chocolate, a compulsão por doces. Então aí descompensa. Aí ela vai começar a sentir culpada porque comeu chocolate, porque saiu. Para poder ficar feliz. Aí vira um ciclo e a vida fica uma vida chata. É uma vida assim. E fora que essa própria condição faz com que as medidas também de tratamento, que é atividade física, alimentação saudável, beber água. Dá pra você, beber água. Você não consegue fazer. Então, de fato, assim, o que eu acho que o resumo seria tem impacto, e o impacto é significativo,
tem que procurar ajuda. Não tem que se contentar. Procurar ajuda e já vai com a cabeça aberta, já vai de boa na lagoa, sem preconceito. Gente, olha que psiquiatra linda. Eu falei isso hoje com a paciente. Maravilhosa. Ela falou assim, eu achando que era velha. Meu Deus, como você tá me entendendo que era velha? Não pode, é porque tem muito... A história da psiquiatria, gente, ela é muito triste. A história da psiquiatria em si. E a psiquiatria no Brasil, ela é muito recente para considerar, ela era considerada um subgrupo da medicina. Então a psiquiatria foi tendo assim, ela foi galgando aos poucos. E essa história, paciente que tem problema mental ou que tem algum distúrbio, algum problema, era porque o diabo que está no corpo, é falta de Deus, e a gente vive num país religioso. Eu sou uma pessoa religiosa e dentro das igrejas também se fala muito disso. Se tem depressão é falta de Deus. Não, gente. É um distúrbio. Serviço, né? Eu tenho uma roupa pra lavar, tu não tem uma roupa pra lavar, minha filha? A gente derrubou na mesa já. Tu não tem uma roupa pra lavar, minha filha? Que é isso? Mas não é, gente. É o outro morrendo de rir. Mas não é verdade? Não é isso que acontece? O pessoal, aí a mulher, quando ela chega, que a gente precisa falar assim, olha, vamos trabalhar em conjunto. Às vezes eu encaminho para o nutricionista, caminho para o psiquiatra, mando conseguir, vai matricular na academia, vai no ódio, mas vai. Chega lá, se você contrata um personal, o personal vai fazer você fazer. E aí você vai só porque você... vai no ódio. Paguei. Vai no ódio, mas vai. Porque quando você termina, o teu nível de serotonina já melhorou. O negócio é ir. Porque você sair da cama até chegar na academia é um processo. Chegou na academia para começar o exercício, começa. Mas eu falo, você conhecer alguém que saiu da academia e falou assim, droga, que saco, o que foi que eu vim? Não queria ter vindo. Não, sai da academia feliz. Na hora que a coisa fala, caramba, eu tenho mesmo que ir, que raiva. Depois você sai ótimo. Porque tem dia que a gente não quer ir mesmo. Simples assim. Mas o impacto, aí voltando. Voltando. Mas vocês são saradas, triatleta, outra ali, maratonista, outra... Marombeira. Marombeira do trapézio, aí não falta academia nem um dia. Não, mas eu acho que... Mas é bom pra falar. Mas olha só, eu vou falar uma coisa. Nem toda a vida eu fui marombeira. Eu tive, assim, eu sempre gostei de academia, sempre gostei de malhar, mas assim, no início do casamento, você sabe que casamento a gente tem que ir adaptando e tudo, o marido não gostava muito que eu ia pra academia, e a gente vai cedendo uma coisa aqui, cedendo uma coisa ali, porque a gente tá se conhecendo no casamento, você namora e tudo, mas você acaba conhecendo. E aí depois ele foi, aí engravida, aí vem filho, vem umas coisas. Aí a gente vai deixando, eu fui deixando, eu fui deixando, só que eu sempre gostei. Então agora chegou a oportunidade, agora assim que eu digo, uns 2, 3 anos atrás, chegou assim, não, eu tenho que fazer, eu sempre gostei, isso aí, não vou abrir mais mão disso aí não. Tá bom, mano, vamos, você gosta, vai. E eu quis até levar ele junto, mas ele odeia. Ele odeia. Mas eu acho que é o mas eu gosto. Então assim, e é uma coisa que faz bem. E também porque melhora a minha TPM. A gente sabe, eu como médica, eu sei que cigarro faz mal, eu vou fumar? Não, né? Eu como ginecologista sei que vai melhorar o inchaço se eu beber água, se eu comer melancia, se eu partir para as frutas que são diuréticas. Por que eu vou me entupir de besteira se eu sei que vai melhorar? Então, assim, é a mulher ter consciência do próprio corpo e o que ela está escolhendo para ela. O que você quer ser quando você tiver 50, 60 anos, quando você tiver 40, que a gente está falando de repente com uma menina nova, quando você está com 20, o que você quer ser com 30? Você quer passar esses 10 anos da sua vida sofrendo porque você não quer ir no ginecologista ou no psiquiatra? Para tratar a sua disforia, para tratar a sua TPM. Mas se conhecer, eu acho que esse é um outro ponto importante, porque quando a gente entende o nosso ciclo, quando a gente entende o nosso corpo, quando a gente se conhece, a gente consegue dizer, opa, isso aqui tá estranho. Mas se você não se conhece, vai com um profissional que ele vai te ajudar a te conhecer, filha. Vai, e sem preconceito. Porque, como eu estava dizendo assim, a questão da psiquiatria, que é muito as pessoas têm preconceito. Doida que vai para psiquiatria.
Não, o São vai para o psiquiatra. Ele procura, porque ele sabe que ele não está bem, que a pessoa não está bem. Então ela procura o ginecologista. E se o ginecologista falar assim, olha, eu acho que é bom você ir no psiquiatra, vá no psiquiatra. Tem que tomar remédio, tome remédio. Porque às vezes o psiquiatra passa o remédio, não vou tomar remédio não, que remédio é coisa de doido. Não, ou então vou ficar dependente. Vou ficar outra coisa. Vou ficar dependente. Explica, pelo amor de Deus, como é que é. Primeira coisa que eu falo sempre pro paciente, os remédios, assim, 90% dos remédios psiquiátricos são aquelas receitinhas de antibiótico. Que vocês compram um antibiótico na farmácia e tomam, a lá vão ter, não estão nem aí. Então, assim... Francesa. Ela vão ter. Eu meti um espanhol aqui e ela veio na França. Mas o que eu falo sempre pro paciente, o paciente que fica tomando remédio, claro que tem algumas doenças que precisam tomar, como pressão alta, que tem que tomar remédio, como diabético que vai ter que tomar insulina. Tem alguns transtornos mentais que precisa da medicação por mais tempo, mas o paciente, na grande maioria, ele continua tomando remédio porque ele não volta. Aí ele vai pegando receitinho. Aí vai lá no clínico, fala assim, no plantão, no PS, olha aqui, ó, ela passou isso aqui pra mim. Por quê? A gente sempre, eu falo com meus pacientes, eu gosto de dar alta, eu preciso dar alta, eu quero ouvir novas histórias. Eu quero que essa pessoa melhore e que ela vá pra que outro possa vir. Então, assim, a gente dá alta, o problema é que o paciente some. Outra coisa, melhorei. E a história de não querer tomar remédio porque acha que vai ter dependência. Tem um processo de desmame, gente. E é isso que eu ia falar. Quando o paciente chega com a gente, depois assim, tô tomando há 20 anos esse remédio. Misericórdia. Aí a culpa é minha? Aí eu que vou ganhar a fama que você tá tomando até hoje? Você sumiu no além? Então, assim, a gente tem início, meio e fim. A gente começa a medicação, a gente acompanha, estabiliza o quadro e daí a gente começa a retirar o remédio. Tem paciente que na hora da retirada sente, demora um pouquinho mais pra retirar. E o psiquiatra também não é só medicamentoso. Tem a questão da terapia também, que é importante. Exato. Principalmente daquelas mulheres que não se conhecem. Aí ela vai começar a olhar, fazer uma introspecção, né? Fazer uma projeção interna, vai se olhar, se examinar, começar a prestar atenção em determinados detalhes e de repente solta aqueles gatilhos, olha, mas eu fazia isso porque isso aqui tal. É impressionante, eu brinco que a gente deveria, quando nascesse, ganhasse um cartão fidelidade ilimitado pro terapeuta. Né? Porque se todo mundo fizesse terapia, seria excelente. Seria perfeito. Porque mesmo tendo os conflitos, mesmo tendo as dificuldades, a gente ia saber mediar melhor. Maridos, não briguem com suas esposas e falem assim, você tá doida, vai no psiquiatra. Você já tá matando. Vamos junto, amor. Vamos junto. Mas você viu uma entrevista da Fernanda Lima com o Rodrigo Hilbert? Não vi. Ela falando que o casamento dela... Momento fofoca da TV. Ela falando que o casamento dela melhorou em 100% porque os dois começaram a fazer terapia. E ela falando que ela é uma pessoa mais geniosa, que ela gostava de dormir com raiva. Ave Maria, misericórdia. De dar aquela pisadinha, sabe? E que ele... Gente, com o Rodrigo Hilbert eu não ia dormir com raiva, não. Que o Gustavo não me ouça. Mas que ela falou que foi, assim, um divisor de águas do casamento dela, dos dois fazerem terapia. Então, assim, gente, vamos construir uma igreja, ele faz a terapia. Nossa, ele faz a terapia que ele quiser. Mas, né, eu acho que E fazer coisas com a mão é um processo terapêutico também. Mas, e tem que gostar, né? Mas, assim... Pra mim, não. Olha, eu sou uma catástrofe. Eu também, eu fico irritada. A minha filha tem 5 anos. Eu toco piano, mas é diferente. Não é ficar fazendo um negócio que não vai terminar nunca. E como você fazer com uma maquete da escola? Que eu tenho pavor só de imaginar que esse momento vai chegar. Não, eu falo com a minha irmã. Porque a minha irmã é pedagoga e ela gosta muito, ela faz cada coisa linda. Então eu chamo ela e falo, mamãe, estamos precisando de você aqui em casa. Uma maquete 3 andares, né? Até pra encapar os livros dos meninos, esse negócio, eu chamava a minha irmã. Chama a minha irmã, cada um sabe o seu, filha. Eu não sei. Arrasta pra cima, clica aqui. Não dá pra mim, não dá. A gente já sabe, não dá. Mas é importante, quando a gente consegue ter esse cuidado, essa interpretação de nós mesmos,
fica mais leve. Viver fica mais leve. Você falou da atividade física, eu faço triatlon, tô mais ou menos, mas acabei de fazer uma maratona. E é uma coisa assim, pra mim, o meu momento de aqui eu estou cuidando de mim, estou cuidando do meu cérebro, estou cuidando do meu corpo, e o ganho que vem disso, estética é muito secundário. Aí, né? Ninguém... Ele é a segunda etapa. Não, mas é de fato assim, porque o triatlo entrou na minha vida quando eu me separei. E aí, naquela confusão... Foi um processo terapêutico. Total. Porque eu tinha que fazer 3 modalidades e eu pensava assim, bom, a gente vai ter que sentar para conversar. Mesmo numa separação amigável, tem os conflitos. Então, se não era separação, não era casamento. Exato. E aí eu pedalava 3 horas, aí eu já tava, bom, agora tô calma, vamos lá. E o triatlo, assim, me salvou. Então eu acho que quando a gente consegue canalizar essa energia que a gente tá precisando, que ela faz um sentido... Gente, não tem nada melhor do que fazer um negócio saudável. Uma coisa que você gosta. Exato. Se você, assim, realmente odeia, ou não tem condição, ou você mora num lugar muito distante, mesmo morando num lugar distante, não é muito desculpa não, porque tem uns exercícios aí que dá pra fazer dentro de casa. Mas vamos lá. Vamos lá, odeio, procura alguma coisa que você goste muito para você começar a desestressar, mas não esqueça de investigar, de ir no profissional, no ginecologista. Eu sempre oriento ir no ginecologista, gente, porque disforia pré-menstrual está ligada com o ciclo, e quando a gente detecta que assim, o ginecologista é a porta de entrada. Exato. É a porta de entrada para todas as outras especialidades em relação à mulher. Por quê? A mulher não vai no clínico. Tudo que queixa, ela chega no ginecologista e ela fala, se ela tem um bom ginecologista. Aí ela fala dos filhos, ela fala do ciclo menstrual, ela fala de uma dor que tem na unha, ela fala do cabelo que tá caindo, ela fala de tudo. Então a gente verifica a pressão, aí a gente descobre que tá com a pressão alta, e pede vários exames, descobre isso, descobre aquilo, e vai manejando essa mulher. Então assim, eu sempre recomendo para as mulheres irem ao ginecologista, porque o ginecologista ele faz meio que uma triagem, é o clínico geral da mulher. Porque a gente vai verificar a pressão, a gente vai ver seu peso, a gente vai ver a sua história clínica e acaba que a gente detecta outras coisas, outros problemas que a mulher tenha e que pode precisar ir no endócrino, pode precisar ir... Porque às vezes a mulher acha que eu tô com problema hormonal, eu tenho que ir no endócrino. Às vezes não, você só precisava ir no ginecologista e pode gastar seu tempo e seu dinheiro indo numa especialidade que não é o momento. Então, quando vai no ginecologista, ele acaba fazendo a conduta da gineco, o problema que tem ginecológico, e de repente ele descobre outras coisas que, por exemplo, a disforia pré-menstrual, a gente descobre a disforia pré-menstrual e para melhor atender essa mulher, a gente trabalha em conjunto com a psiquiatria. Eu já recebi paciente que o psiquiatra mandou para mim porque descobriu que ela era paciente disfórica e falou assim, não, seu caso nem era, na verdade, essa paciente que o psiquiatra mandou para mim, nem era disforia que ele tinha falado assim, você sofre de TPM, ele não falou disforia. Quando ela chegou comigo, eu falei, não, você sofre de disforia. Aí fiz o laudinho, tudo, bloqueei essa paciente e ela é uma paciente que era uma psicóloga e ela, assim, tem mestrado, tem doutorado e ela ficou estarrecida. Como assim? Eu nunca ouvi falar. Foi aí que eu pensei, não, a gente precisa falar de disforia. Ela fez uns stories, ela também marcou lá, dizendo, gente, mulheres, porque ela ficou, meu Deus, uma psicóloga com mestrado, doutorado e não sabia que existia disforia pré-menstrual. E o psiquiatra mandou pra mim, achando que era pra eu tratar do TPM, chegou lá comigo, não, isso aí é disforia, vamos bloquear. Bloqueou e ela continuou indo no psiquiatra dela, direitinho tomando as medicações, porque ela tem outros problemas associados, que ela tem sim, e é isso. Então assim, ou pode ir no psiquiatra quando você está com a TPM muito severa, quando você acha que já passou e se o psiquiatra não falar, você mesmo pode abordar, doutora, será que eu não sofro de disforia pré-menstrual? Nem precisa falar que viu no YouTube, gente. Porque se falar que viu no YouTube, o médico já vai dizer, doutor Google, né? Eu vi no YouTube, meu Deus do céu. Aí
não fala isso. Eu ouvi falar que existe disforia pré-menstrual. Será que não seria meu caso, doutor? Porque quando eu tenho assim, eu tenho assado, eu cozido. E o médico, ele vai, quando você dá aquele empurrãozinho, de repente ele se liga. Opa, né? Porque às vezes, como não traz a queixa e fica focado em outras questões, pode acontecer. E vai na nossa rotina, por exemplo, eu tenho pacientes que chega muito com dor pélvica. Nem toda dor pélvica é dor ginecológica. Eu canso de diagnosticar problemas na coluna da mulher, porque primeira causa de dor pélvica é coluna. Segunda causa é constipação. Terceira é que vai para ginecologia, mas tudo chega com dor no baixo ventre, dor aqui perto. Aí eu vou ver, não tem nada a ver com a ginecologia. Mesma coisa. Às vezes vai no psiquiatra pensando que é um transtorno de ansiedade, uma depressão, e depois é uma disforia na qual vai ser preciso tratar com um ginecologista associando, porque quando a gente entra para a parte hormonal cíclica, né? Não a parte hormonal endócrina, que seria lá com o endocrinologista, mas o endócrino ginecológico, né? Ainda tem essa parte, endócrino ginecológico. Então a gente entra mais nessa parte e o psiquiatra vai entrar com as medicações mais específicas para fazer esse controle dessa disforia. Eu acho que o mais importante é não se contentem que isso sofrer. É normal. Que ficar 20 não dias se contente em sofrer. É normal, não. É que nem aquela história. Não se contente que você tem cólica. Cólica não é para ter cólica. Tem a cólica primária, mas a gente pode melhorar isso. Não se contente com dor. Dor que seja física, dor que seja mental, dor que seja as duas coisas, gente. Porque cólica, menstruação, sangramento, ansiedade, dor de cabeça, é dor física e dor mental. Você pode ter disforia. Procurar ter qualidade de vida e não se contentar com... Não, isso aqui né? E aproveita esse podcast, abra sua mente, abra sua cabeça. Psiquiatria é legal, psiquiatra não é médico de doido, tá? A ginecologista não é só para coletar preventivo. Por favor. Você tem que ir no ginecologista para ver outras questões de sua vida. Uma vez por ano você tem que ir no ginecologista para ele te examinar e ver outras coisas também, que não só o preventivo também é importante. E psiquiatra também é um médico muito legal, não cuida só de pessoas com transtornos mentais, porque a gente brinca doido, mas hoje em dia tá meio complicado a gente falar determinadas coisas. É brincadeira, tá? Pessoas que têm alguns problemas e que precisam serem medicadas a curto, a médio ou a longo prazo. A medicação acompanhada pelo profissional certo não vicia, não te deixa dependente. O que vicia é álcool, cocaína, é cigarro, né? Que tem gente, eu tô com medo de me viciar num remédio eletrônico, tô com medo de viciar num remédio e não se trata. Eletrônico virou febre. E aí tá no cigarro ali para tratar a ansiedade. Exato. Morre de ansiedade, tá lá no cigarro, quer dizer, tá viciada no cigarro, mas não quer tomar um remédio. Exatamente. Então, hashtag ficou a dica. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido, ou pelo menos despertado para que vocês tenham consciência de que existe tratamento para TPM e existe um problema chamado disforia pré-menstrual, que está muito relacionado a problemas psíquicos e que atrapalha a tua qualidade de vida e que às vezes precisa do tratamento do psiquiatra e do ginecologista. Inclusive, a disforia pré-menstrual, ela está classificada no CID de psiquiatria. Sim. Ela não está classificada no CID de ginecologia, é nos F da vida. Quem sabe, quem conhece a área sabe que F é a classificação dos transtornos mentais. Então, assim, é um F da vida, tá lá, classificado na psiquiatria. Por isso mesmo eu chamei a nossa colega psiquiatra que ajudou prontamente, ela não disse não. Ela já disse sim de cara, isso foi muito legal, muito importante. E ela, se você quiser vir mais vezes, assim, pra gente conversar mais sobre ansiedade, que é uma coisa pouco. Que nem eu, né, filha? Que nem eu. A gente fala. Muito tímida. Gente, vamos fazer o seguinte. Vocês deixem nos comentários
coisas que vocês queriam saber relacionadas a transtornos mentais, ansiedade, depressão, bulimia, compulsão alimentar. Deixe. O que tiver mais no comentário, a gente traz aqui pra gente conversar. Beleza. Tá bom? Combinado. Deixa aí nos comentários quem chegou até o final do podcast, tá bom? Não se esqueçam de inscrever no canal, tá? Porque isso é muito legal, que você vai ter outros podcasts e outros monólogos comigo, inclusive, falando sobre problemas das mulheres, problemas ginecológicos ou problemas afins. E se você acha que esse assunto foi interessante, compartilhe com a sua amiga, compartilhe com sua mãe, compartilhe com seu marido, para ele entender que você não está fazendo isso de frescura, que isso é realmente um problema e que tem que tratar. E se você acha que foi chato, que não serviu para nada, que é uma grande B, mande para inimiga. Mande para inimiga. Dê o seu like, porque quando você curte, gente... Tem muita gente que assiste e esquece de dar a curtida. Dê a curtida, porque o YouTube vai entender que é um assunto relevante e vocês vão ver que é um assunto que é pouco comentado. Sim, e aí a gente consegue divulgar isso aí pra mulherada e consegue fazer uma linha aí e ajudar muitas mulheres que tá lá no interior de não sei da onde, que não sabe que tá sofrendo disso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.